Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de vocês. É uma alegria, é um privilégio poder retornar a essa casa para participar desse tempo tão especial com vocês, da rede de homens da primeira igreja presbiteriana aqui de Maringá. Como já foi dito aqui, eu tenho um carinho muito especial pelo pastor dessa casa, pastor Marcelo Gomes, e também por todos vocês que fazem parte desse grupo tão especial, que trabalham por uma causa muito nobre, muito importante, que é o reino de Deus, representado aqui pela vida dos homens. Que Deus continue prosperando, abençoando a vida de vocês de uma forma toda especial e que não somente o número de pessoas aqui cresça, mas que também cresça a relevância, a atividade de vocês e o quanto vocês podem abençoar vidas, transformar realidades pela palavra de Deus. Que Deus faça isso no coração de vocês. Amém? Como já foi dito aqui, eu sou da Assembleia de Deus em Londrina, né? Nós somos da Igreja Sem Teto. Nós tivemos um problema sério no dia 2 de março e estamos enfrentando ainda esse processo de reconstrução, de reformulação. Mas nós somos muito gratos a Deus. Entre nós há um dito muito claro que no final de tudo isso a gente vai contabilizar um preço, que é o preço da reconstrução, que é o preço das adequações que terão que ser feitas, mas Deus poupou aquilo que tem valor. A igreja lá perdeu, no que diz respeito ao templo, o telhado, mas a igreja de verdade continua de pé, que é cada irmão, cada irmã que ali está, e nós pedimos a sua oração para que a gente continue servindo a Deus com fidelidade, independente do tempo que Ele nos permitiu passar. Que não importe o templo, a condição dele, mas que o nosso coração continue firme, servindo a Jesus, apesar dessa dificuldade momentânea que a gente está passando, e a gente crê que no final dela a gente vai ver que não foi uma tragédia, foi um testemunho que Deus gerou através de tudo isso. Amém? Quero convidar você para uma leitura da Bíblia Sagrada, por bondade, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, e eu quero ler com você a partir do verso 19. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 19. A gente vai ler até o fim desse capítulo, ok? E durante essa leitura, é provável, bem provável, que você identifique uma parte desse texto que fala muito comigo, mexe muito comigo esse texto aqui. Então, queria que você ficasse atento a isso e a gente lê do verso 19 ao verso 25, que é o final desse texto. Você que encontrou, por bondade, diga amém. O texto diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem localizada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Eliseu disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água. Ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Essa é a parte do texto que fala muito comigo. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Você pode dizer amém? Amém. Nós temos 2 eventos distintos, mas que envolvem a mesma personagem. Eliseu, nesse tempo, exerce um ministério profético. Todavia, o profetismo não é uma exclusividade de Israel. O profetismo já é uma realidade no Oriente Médio. Religiões pagãs já tinham uma estrutura religiosa muito bem fundamentada, tanto com um movimento profético, como com um movimento sacerdotal. Todavia, o profeta de Israel, ou o que nós chamamos do profeta de Jeová, ele se diferencia dos demais profetas que existem naquele tempo, porque ele não é apenas um oráculo, como costumeiramente os demais profetas são.
O profeta israelita, ou o profeta do Deus de Israel, ele é visto como um representante de Deus. Onde ele se apresenta, a presença de Deus se faz manifesta através dele. E Eliseu, durante a sua vida, viveu parte dela dedicando-se ao profetismo. Ele era um representante de Deus no meio do povo. Então, nesse período bíblico, falar com um profeta, estar à mesa com um profeta, receber um profeta no lugar onde você mora, é ter a sensação de que Deus está mais próximo de você. E Eliseu vai passar por duas geografias. Quem estuda a Bíblia com um pouco mais de cuidado, automaticamente sabe que estas duas geografias são conhecidas. A primeira delas, Jericó, e a segunda, Betel. Nestes dois eventos, nós temos a mesma personagem, Eliseu, o mesmo ministério, o profetismo, e nós temos também a mesma unção, a mesma representatividade se apresentando nestas duas geografias. O que nós vamos ter aqui são resultados distintos. Em Jericó nós teremos um milagre e em Betel nós teremos uma tragédia. Ao ler esse texto, algo mexe com o meu coração, a fim de que a gente aprenda algumas verdades importantes para a nossa caminhada. E dentre elas é uma desconstrução de uma falsa crença que nós temos em nossos dias. E que crença é essa que eu acredito ser falsa nos nossos dias? De que nós seremos resultados dos estímulos que vão nos alcançar. Existe propagado com muita clareza nos nossos dias de que bons estímulos determinam o resultado do indivíduo. Se ele for exposto a um bom estímulo, ele terá a condição de ser alguém bom. Se este indivíduo for exposto a um mau estímulo, esse indivíduo fatalmente será alguém ruim. Esse texto desconstrói essa realidade que muitos acreditam ser verdadeira, porque nós temos dois ambientes que serão expostos ao mesmo estímulo. Eliseu vai passar como profeta de Deus em duas realidades. E em uma delas vai haver um milagre transformador, que é a mudança da qualidade das águas de Jericó. E depois nós teremos uma tragédia, que é a morte de 42 meninos. Ou seja, eu tenho um estímulo comum para dois lugares distintos, e estes dois lugares distintos terão resultados distintos. E ao ver isso, a gente pergunta, o que determinou um resultado diferente para Betel? Até porque, se você dedicar-se um pouco mais a conhecer esse texto, você vai perceber que há um detalhe especial aqui. Jericó carrega consigo uma história de tragédia. É um local marcado por uma série de eventos traumáticos. Jericó foi a primeira terra conquistada após o êxodo israelita. Quando Israel acessa o que a gente chama de terra prometida, a primeira cidade conquistada é Jericó. E ao conquistar Jericó, ela é completamente devastada. E quando acaba esse processo de conquista, Josué emite uma palavra de maldição sobre Jericó. E ele diz assim: maldito seja o homem que reconstruir Jericó. Ele vai perder seu filho primogênito quando lançar os alicerces, e vai perder seu filho mais novo quando colocar as portas. Anos depois, um homem chamado Hiel vai decidir reconstruir Jericó. Quando ele lança os fundamentos da cidade, perde o primogênito. Quando ele vai aplicar as portas à cidade, ele perde o mais novo. Se isso não bastasse, nós temos agora Eliseu chegando e os homens da cidade deixando claro para ele: nossa cidade tem águas ruins e terra improdutiva. Boa parte dos historiadores do mundo antigo que tratam dessa realidade de Jericó dizem, inclusive, que muitas mulheres ali tinham abortos constantes. E tudo isso era acreditado à má qualidade das águas de Jericó. É dessa cidade que a gente está falando. Só que um dia o homem de Deus vai passar lá. E ele representa o Deus de Israel.
E após passar nesse lugar, Jericó nunca mais foi a mesma. Houve uma transformação poderosa naquele lugar. Só que esse homem, ao sair de Jericó, e cronologicamente esses textos estão em ordem, ele vai passar em Betel. E sabe o que significa o nome Betel? Casa de Deus. Então eu tenho o homem de Deus passando na casa de Deus. E aí você potencializa a expectativa, porque você olha e diz assim, se ele, passando em Jericó, com todo esse histórico de tragédia, teve milagre, agora que ele está passando na casa de Deus, os milagres vão amplificar, vão ser aumentados. Só que a gente se decepciona, porque o homem de Deus, na casa de Deus, não teve milagre, teve tragédia. E a pergunta que a gente faz é, por que um homem de Deus, numa cidade com um histórico de tanto problema, produz milagres, e um homem, numa cidade que leva o nome Casa de Deus, vê uma tragédia acontecendo? Tem um detalhe importante, guarde isso no seu coração. Em Jericó, os homens da cidade se moveram. Em Betel, os meninos da cidade se moveram. E a partir de agora, eu não falo mais de idade cronológica. A partir de agora eu pego estes dois movimentos, dos homens e dos meninos, e transformo isso em um movimento de maturidade e um movimento de imaturidade. O que determina diante de Deus quais são os resultados que tua vida vai colher, não é a idade cronológica que você tem, é qual o nível de maturidade que você tem para lidar com o sagrado. Deus está aqui nesse lugar. Já foi dito isso várias vezes, e não é um jargão evangélico. Se você não está acostumado com esse ambiente e está aqui pela primeira vez, não julgue esta repetição como um mantra evangélico. Não, é a expressão da nossa crença. E de fato cremos nisso. Deus está neste lugar. E os planos de Deus para nós são planos de paz, são planos excelentes. Todavia, nesse ambiente, você pode se posicionar diante dessa presença. E a minha pergunta a nós hoje aqui é qual é o nível de maturidade que nós temos para lidar com a presença de Deus. Porque muitas vezes a nossa imaturidade compromete um processo que deveria ser um processo abençoador. A forma como nós lidamos pode determinar o nosso fracasso. E tem muita gente frustrada porque frequenta os ambientes da fé, mas ainda não percebeu que boa parte da sua não colheita não está relacionado a uma inoperância divina, mas está relacionado a uma falta de maturidade espiritual. Gente madura espiritualmente lida com a presença de Deus de uma forma muito significativa. E eu quero trazer a você, diante do tempo que nós temos, lições importantes para que a gente lide com a presença de Deus de forma certa. Se Deus está aqui e eu posso acessá-lo, se Deus está aqui e Ele se faz acessível a nós, eu preciso entender que há uma metodologia de abordagem desses homens que vai proporcionar a esse ambiente chamado Jericó um milagre que eles nunca haviam experimentado. E a primeira lição de maturidade que esses homens me ensinam é que eles têm capacidade para perceber em meio ao caos de Jericó aquilo que em Jericó ainda permanece de bom. Para mim, maturidade não é ignorar os problemas de um ambiente, mas é perceber, mesmo em meio aos problemas do ambiente, aquilo que de bom ainda está sendo preservado. A tendência que nós temos é de ser sequestrado pelo mal. Guarde isso sempre no seu coração. A dificuldade, a crise tem poder sequestrante. Ela nos sequestra da realidade e nos concentra nesse ambiente do mal. Só que a maturidade desses homens ampliou a visão deles a tal ponto que quando eles se encontraram com o homem de Deus, a primeira coisa que eles disseram não foi sobre o problema de Jericó, foi sobre o que tinha de bom em Jericó. Nessa noite, talvez você veio aqui com a expectativa de receber milagres para áreas deficitárias da tua vida. E não tem nada de mal nisso. Eu só quero que o teu coração tenha maturidade para entender uma coisa.
tem muita coisa boa que Deus ainda preservou na nossa vida, que a gente precisa reconhecer. E todas as vezes que a gente reconhece o que tem de bom na nossa vida, a gente gera um processo de gratidão. E eu abro um parênteses aqui para lembrar que um cristão verdadeiro não precisa de algo bom na vida para ser grato a Deus. Gratidão não é apenas o resultado de algo bom que eu tenho, mas reconhecer algo bom que eu tenho me auxilia no processo de desenvolver gratidão. E como eu quero trabalhar isso com você? Talvez você entrou aqui hoje dizendo: Pablo, meu problema é na área profissional, mas eu gostaria que antes de você pedir a Deus um milagre nessa área, você o agradecesse pela capacidade profissional que Ele te deu. Ainda que isso não esteja gerando os resultados que você espera, você foi beneficiado por Deus com um dom. Você é agraciado pelo Senhor. Existe uma realidade que você poderia dizer: Pablo, eu tenho um problema que precisa ser resolvido. Mas esse problema não retirou o que você tem de mais precioso: vida. Se você está aqui hoje, você está usufruindo de uma bênção que talvez nem percebeu. Porque talvez para nós, bênção da parte de Deus seja o livramento. Talvez da parte de Deus, bênção para nós seja Ele retirar o mal que incomoda. Só que eu gostaria de lembrar você que, na perspectiva divina, bênção não é somente você ser livre do mal, é você ser mantido em meio ao mal que lhe toca. Vamos ser sinceros? Quanta gente envolvido pela mesma crise que toca a minha vida e a sua vida, já perdeu a vida. E a gente está aqui ainda. E eu quero lembrar você, isso não é por força do seu psicológico, não. Existe um Deus guardando você, no meio dessa dor, no meio dessa dificuldade, e é Deus lembrando você aqui hoje. Tenha maturidade para entender. A maior bênção não é o livramento, a maior bênção é a permanência. Apesar do teu sofrimento, você continua de pé na presença de Deus. O casamento está difícil, mas você tem ainda um lar para voltar. E eu creio que Jesus pode transformar esse lar. Você está com dificuldade no teu trabalho, mas você tem um trabalho para ir amanhã. Jesus pode mudar essa realidade. Você talvez enfrente um problema de saúde, mas você ainda está vivo para Deus lhe fazer um milagre. Você está sendo abençoado e eu preciso ter maturidade para lidar com a vida. E esses homens, antes de falar do problema, falaram daquilo que era bom em Jericó. Eu gostaria que você fizesse esse exercício de maturidade hoje. Reconheça o que Deus tem preservado de bom na sua vida e fale sobre isso. Porque, como eu disse a você, o mal sequestra a gente de tal maneira que tudo que a gente quer é ser livre do mal. E nesse processo de querer ser livre do mal, a gente se esquece do bem. E normalmente a gente cultiva um processo de reclamação muito grande. Nada presta, nada funciona. Como é que está a vida? Está péssima, Pablo. E Jesus veio aqui para dizer: tem áreas ruins, mas tem coisas boas que eu estou mantendo. Agradeça ao Senhor por isso. Desenvolva a gratidão por aquilo que Deus está fazendo de bom na tua vida. Segunda lição que esses homens mostram a mim é que existe uma nobreza na ação deles. E para mim, maturidade é entender que os meus movimentos diante de Deus não podem trazer benefícios que parem em mim. Maturidade para mim é buscar a Deus para que através do benefício que Ele derrama na minha vida, outras vidas sejam abençoadas. Estes homens de Jericó estão diante de Eliseu e eles têm duas oportunidades. Já que Deus é poderoso para fazer milagres, a gente poderia pedir um poço no fundo da casa. Vamos ser sinceros? Numa cidade que tem uma demanda de água boa, você ter um poço no fundo da casa é um negócio extraordinário, sim ou não? Imagina você virar o primeiro engarrafador de água potável em Jericó. Uma cidade que a água é ruim, que a terra não produz, e você no fundo da tua casa tem um poço de água potável, totalmente boa, totalmente saudável. Você ia ter muita demanda para atender, e talvez não atendesse toda a demanda, riqueza total. Só que esses homens se apresentam diante de Eliseu e eles dizem assim: eu não quero um milagre para mim. Eu vim aqui hoje buscar um milagre que a partir de mim beneficie a cidade.
A pergunta que Deus faz ao meu coração e ao seu coração é se a nossa estada aqui muda apenas a minha vida, ou a partir da minha vida muda a minha casa, muda a minha família, muda a minha esposa, muda meus filhos. Deus nos congrega aqui hoje para dizer: maturidade é entender que o milagre que Deus me deu é o começo de uma bênção que vai para além da minha vida. Você não veio nessa casa, homem, para ser um profissional melhor. Você não veio nessa casa para ter mais dinheiro. Você veio nessa casa porque você é a porta do milagre que Deus quer abrir em ambientes muito maiores. Através de você, Deus quer fazer coisas grandes na tua casa. Teus filhos precisam ser tocados, tua esposa precisa ser tocada, teu ambiente de trabalho precisa ser tocado. Só que muitas vezes nós somos imaturos, e como crianças imaturas, nós dizemos: esse milagre é meu, e ninguém usufrui mais disso, é meu, porque eu conquistei isso. Estes homens não, eles estão dizendo: nós não viemos aqui buscar nada para nós, nós viemos aqui representar um ambiente muito maior, nós queremos a bênção para Jericó. Talvez muito do que Deus ainda não fez na tua vida, não foi feito, não é porque você não buscou com insistência, é porque você não buscou com o propósito certo. Porque talvez você, buscando aqui, disse ao Senhor: se chegar em mim, para em mim, se chegar em mim, termina em mim. E em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Você não é o fim da bênção, você é o começo de um grande milagre. Tudo que chega em você, a partir de você, tem que chegar para mais alguém. Em nome de Jesus, tenha esse compromisso nesse lugar. Minha estada aqui nesta segunda-feira não é algo que apenas mexe em mim, através de mim vai chegar em outros lugares que Deus precisa alcançar também. Terceira lição que esse texto me ensina, e para mim é muito especial, é que muitas vezes nós sacralizamos as formas e acreditamos que Deus vai trabalhar fazendo coisas novas com as formas antigas. Esse texto ensina para nós que Deus muitas vezes faz coisas novas de um jeito completamente novo. E nós muitas vezes nos apegamos às formas. E quando Deus tenta mexer nas formas, muitas vezes isso cria um problema sério com a gente. Vou te dar um exemplo muito simples. Dentre as muitas coisas que eu tento fazer na minha casa, uma delas, que é talvez a que eu mais faça, é lavar a louça. Só que quando eu vou lavar a louça, tem um ritual. A minha esposa disse que eu tenho problema, mas como eu não fui laudado ainda, eu prefiro acreditar que é só um costume. Porque quando eu chego para lavar a louça, eu gosto de olhar para a louça. Não é uma olhada comum, é uma olhada de avaliação. Pode levar 5 minutos, 7 minutos. E eu fico ali olhando, e às vezes ela chega e diz assim: você está bem? Estou bem, estou olhando a louça aqui. E depois dessa contemplação tem uma arrumação. Eu começo a arrumar copo com copo, xícara com xícara, prato com prato, do mesmo tamanho. E depois que eu arrumo, me dá uma sensação tão boa que nem lavar eu quero mais. Porque o fato de arrumar me contenta. Parece que arrumou mesmo. E aí depois que eu arrumo tudo, e eu arrumo de um lado, para ela sair de um lado, passar pela pia e ir para o outro. E tem um detalhe: se eu começar a lavar copo, eu não lavo mais nada enquanto não tiver o último copo lavado. E às vezes minha esposa olha para mim e diz assim: você está perdendo muito tempo. Faz diferente, já vai lavando. Eu digo para ela assim: se você quiser que eu faça, tem que ser do meu jeito. Você entendeu o que Jesus veio falar com você? Quer que eu faça o que você não consegue fazer? Não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Jesus veio aqui hoje dizer para você: eu quero um prato novo. Eu não vou trabalhar com os métodos que você já domina. Eu não vou fazer do jeito que te agrada. Eu não vou fazer da forma que você acha que é a certa. O Senhor da história sou eu. Como você não faz milagre, não tente definir para o Todo-Poderoso qual é o método que Ele usa. Ele é poderoso não só para fazer milagre, Ele é poderoso para definir o processo que Ele vai fazer o milagre. E Ele veio aqui dizer: eu quero um prato novo. E talvez você me pergunte: Pablo, o que é um prato novo? É você reconhecer que as suas formas, que as suas
ações, que os seus planos, projetos não deram certo. E que você precisa se esvaziar do seu orgulho, chegar diante dele e dizer assim: eis-me aqui, faz do jeito que o Senhor quiser, o prato novo sou eu, meu coração despojado de tudo que eu tenho como crença e pressuposto, para me render diante do Todo-Poderoso e dizer: faz do teu jeito. Teu jeito é o certo. E deixa eu dizer uma coisa séria a você: quando você entende isso, isso é poderoso. E eu queria trazer um exemplo muito claro de quem entendeu isso. E eu não vou trazer um exemplo de um homem, eu vou trazer um exemplo de uma mulher, minha mãe. Minha mãe, como você já pode imaginar, é uma assembleana. E se você já teve algum contato com algum tipo de assembleano, contemporaneamente eles são muito educados, mas antigamente eles eram extremamente diferentes. Minha mãe era uma mulher extremamente crente, uma mulher extremamente crente. Minha mãe lia rótulo de coisas ao contrário para ver se achava demônio escondido. Você lembra do shampoo seda? Quem lembra disso? Tem muita gente velha aqui, você tem que lembrar. Shampoo seda, lembra? Um dia minha mãe sai com o vidro de shampoo e com o vidro de condicionador, e naquela época me fazia sentido isso. Ela saiu levando o vidro de shampoo e o de condicionador, abriu o lixo e jogou. Falei: mãe, o que tu está fazendo? Lê seda ao contrário. Eu li Hades. Ela falou: inferno, aqui não fica, vai embora. Falei: mãe, tu tá maluca, mãe? A gente já não tem muito dinheiro. Dinheiro que tem é para comprar essa miséria. E a senhora joga fora? Deus vai prover outro. Mas esse inferno não fica aqui em casa. Esse é o nível da mãe que eu tive. Muito crente. E o sonho da minha mãe é que a gente fosse tão crente quanto ela. Pensa no perrengue. E aí, quando eu cheguei aos 14 anos, 15 anos, 16 anos, comecei a achar que eu tinha direito de escolha. E sabe qual é a primeira escolha que eu resolvi fazer? Não quero mais ser crente. E aí eu tive que lidar com alguns pratos que minha mãe usou. Primeiro delas, ameaça gospel. Minha mãe dizia assim: o anjo vai te pegar. Jesus vai acabar com a sua vida. Tinha uma expressão que só assembleano sabe o que eu estou dizendo: Jeová vai te pôr no leito. Olha lá, ó. Descobrimos um assembleano. Quando dizia Jeová vai te pôr no leito, é como se Deus colocasse você totalmente inútil em cima de uma cama. Só seus olhos mexiam se Deus fosse muito misericordioso. Eu amava jogar bola. E eu tentei por toda a força do mundo jogar bola. E todas as vezes que eu trouxe para o meu pai qualquer tipo de contrato, de filiação, ele rasgava e dizia: você é crente. E aí eu disse para minha mãe: eu não vou mais na igreja, porque agora eu vou jogar bola. E em tal horário, todo domingo, nós temos jogo. Ela dizia assim: entra no campo hoje. Um anjo vai quebrar seus 2 joelhos. Pensa no medo que eu tinha. Só que foi chegando um tempo que as ameaças dela já não funcionavam mais. Um dia eu olhei para ela e disse assim: mãe, eu não creio nesse Deus que me mata. Não vai dar certo, para de me ameaçar, que eu não acredito mais nisso. O que ela fez? Mudou o prato. No outro fim de semana ela chegou em casa e disse assim: tem uma menina tão linda na igreja, você precisa conhecer. Eu: como assim, mãe? Uma menina linda na igreja. E eu passei perto dela e dei boa noite, e ela respondeu boa noite, e pelo boa noite que ela respondeu, ela deve ter algum interesse. Falei: mãe, tu tá maluca? A menina disse boa noite para a senhora viu o interesse dela em mim. Ela disse: quer que eu traga ela aqui? Falei: não quero não. Ela olhou para mim e disse assim: mas tu gosta de menina? Eu disse: claro, gosto sim, mas eu não quero uma menina da igreja, porque a senhora não quer que eu namore, a senhora quer que eu volte para a igreja. E eu vim dizer: não funciona comigo, eu não quero mais igreja. E sabe qual foi a decisão que eu tomei? Eu preciso colocar minha mãe no lugar dela, mostrar para ela que eu não quero mais saber de igreja. Eu falei: eu vou armar uma estratégia, vou arrumar uma namorada não crente. Não demorou muito, eu já tinha arrumado. Cheguei para ela e disse assim: não me espera para o Natal desse ano. Eu vou passar o Natal em tal lugar, na casa da minha namorada. Ela olhou assim: ué, tá namorando? Eu disse: estou. Quem que é? Eu disse assim: tu não conhece. A segunda pergunta é a melhor: de que igreja ela é? Eu falei assim: de nenhuma. Ela não é de igreja nenhuma. Muito menos da nossa. Ela me olhou e foi a hora que eu fiquei tenso. Eu falei: agora ela vai me amaldiçoar, vai botar a mão na minha cabeça, dizer que é demônio para sair. E eu fiquei esperando. Eu vi que ela respirou fundo, baixou a cabeça. Quando ela levantou, ela disse para mim assim: deixa eu conhecer ela.
Eu olhei, não, vai conhecer não, porque não é nada sua ainda. Se um dia for virar, você conhece. Ela olhou para mim e disse assim, traz ela um dia aqui, quero tanto conhecer ela. E eu achei estranho. Passou 4 meses, eu tive que passar em casa, e eu estava com a namorada. Quando eu fui chegando em casa, eu olhei para a namorada e disse assim, olha, minha mãe é crente. Ela olhou assim, crente? Eu falei, eu sou de uma família crente. Não parece, mas sou. E minha mãe é muito crente. Quando você entrar em casa, tudo que ela falar para você, você diga amém, sim senhora. Essas são as 2 palavras que você vai usar, amém, sim senhora. Porque se você discordar dela, ela botar a mão na tua cabeça, tem coisa ruim aí dentro que vem para fora. Ela olhou para mim e disse assim, se eu tenho coisa ruim aqui dentro, você também tem, porque você está comigo. Eu falei, eu não, porque eu sou crente. Ela falou, você é crente? Eu estou em modo offline, mas eu vou voltar. Ela ficou me olhando assustada, ela falou, você está falando sério ou está brincando? Eu falei, não, estou falando sério, minha mãe é crente. E ela vai falar um monte de coisa para você, ela vai dizer que você está do caminho errado, que você está me levando para o inferno junto com você. Não responda, fique quieta. Quando ela entrou em casa, minha mãe olhou para ela, não disse nada, abriu o braço, correu, abraçou, deu um beijo e disse assim, você é tão linda, queria tanto te conhecer. E eu do lado aqui, dizendo, meu Deus, minha mãe é muito hipócrita. Isso é uma mentira, isso é uma mentira. Minha mãe já deve estar abraçando, dizendo, espírito mau, solta meu filho agora. Meu filho precisa voltar, solta ele. E eu olhando aquela cena, e ela olhou para mim, eu disse, mãe, é rapidinho, eu vou só pegar uma roupa, vou trocar de roupa e já vou sair porque eu tenho um outro compromisso com ela. Ela falou assim, vai tomar banho, arrume tua roupa porque ela vai comer comigo. Porque tem pão aqui, tem bolo aqui, eu já fiz café, ela vai ficar aqui, vai comer comigo. Sabe quando você vai trocar no quarto e fica ouvindo barulho de conversa, de risada, de coisa, um monte acontecendo lá, e eu preocupado. Quando eu voltei do quarto, cheguei lá, olhei para minha namorada e disse assim, vamos? Ela falou assim, vou não, vou terminar de comer. Pode ir lá, faz o que você tem que fazer, se você já acabou, espera, porque eu vou continuar comendo. E conversa, e conversa, e conversa. Tempos depois eu fui descobrir o teor da conversa. Naquele dia minha mãe decidiu mudar o prato. E entregou um prato novo na mão de Deus. Ela olhou para minha namorada e disse assim, me conta uma coisa, não precisa falar para o Pablo, fica só entre a gente. Como é que o Pablo está? Aí minha namorada respondeu assim, ele anda com uma má companhia aí, eu estou tentando ajudar ele, mas ele é cabeça dura, não me ouve. Tem um pessoal aí de vida errada, aí que vira e mexe, ele está andando com esse pessoal. Ele sai da minha casa, ele sai de onde eu moro, ele deixa de namorar para ir atrás desse pessoal vida errada aí. E eu estou falando para ele que eu não vou ficar sustentando isso muito tempo, eu não vou aguentar isso muito tempo. Minha mãe olhou para ela e disse assim, eu tenho uma dica. Não conta para ele não, mas leva ele para a igreja. Se ele for para a igreja, ele vira um outro homem. Ele vai ser o melhor namorado que você conheceu. É só você levar ele para a igreja, incentiva ele a ir para a igreja. Ela olhou e disse assim, tá bom, eu vou incentivar. Aí minha mãe disse assim, só vou te dar uma outra dica, é na minha igreja, tá? Porque lá ele está acostumado. Ela disse, ok, na igreja da senhora, pode deixar, eu vou incentivar ele aí. Aí minha mãe disse assim, terceira dica boa para você. Se ele falar que vai na igreja, não deixa ele sozinho, tá cheio de ex-namorada lá. É melhor sair com ele. Porque se ele for sozinho, ele vai arrumar uma ex-namorada e larga você. É melhor sair junto. Ela disse, tá bom, eu vou incentivar e vou junto com ele. Quando eu saí de casa com a minha namorada, minha mãe passou mais de 2 semanas ligando para o pastor da igreja, dizendo, marca um culto e chama ele. Marca um culto e chama ele. Marca um culto e chama ele. O pastor foi tão pressionado pela minha mãe, que ele fez um culto especial e ligou para me chamar. E eu decidi ir com a minha namorada, porque ela não me deixou ir sozinho. Sabe qual é o resultado? Completamos 25 anos de casado ano passado. É mulher de pastor, servindo a Jesus junto comigo. Porque quando você entende que Deus faz de um jeito novo, Ele faz o que você não consegue fazer do seu jeito. Em nome de Jesus. Fica de pé, por favor, e a gente termina. A minha pergunta para você aqui hoje é, como é que você vai lidar com a presença de Deus que está aqui nesse lugar? De forma madura, entendendo as coisas boas que Deus ainda está mantendo na tua vida e desenvolvendo gratidão. Reconhecendo que apesar dos teus desafios, Deus te preservou a vida. Você está na presença de Deus. Talvez com dificuldades, mas você conseguiu ouvir os louvores, a palavra. É Deus dizendo para você, tem coisa boa na vida.
Reconheça que Deus está trabalhando em teu favor. Ele não fez tudo o que você precisa, mas Ele está mantendo aquilo que é fundamental para você viver um grande milagre, a tua vida. Agradeça a Jesus. Segunda coisa, você não veio aqui por você. Você aqui é um representante de áreas muito maiores. Você é um sacerdote da tua casa. Deus não vai fazer apenas na tua vida, através da tua vida, vai fazer na tua esposa, vai fazer nos teus filhos, nos teus companheiros de trabalho, nos teus funcionários, colaboradores. Deus vai ampliar através de você muita coisa boa. E por último, os teus pratos não resolvem. Tem coisas que Deus quer fazer de um jeito novo, diferente. Então abra mão do teu orgulho. Talvez você já tentou todos os meios, já consultou todos os especialistas e nada resolveu o teu problema. Jesus te traz aqui e diz assim: se despoje do teu suposto conhecimento e domínio e se renda ao Senhor que faz milagres e diga a Ele: eis aqui um prato novo, meu coração está livre, faz do jeito que o Senhor quiser, eu quero apenas cooperar nesse processo. A gente conserta abaixo também. Eu quero orar com você, com a permissão da liderança da igreja, aqui representada. Se você entrou aqui e entende: Pablo, eu quero viver uma coisa nova da parte de Deus. E eu de fato, já tentei muito. Já fiz vários experimentos e não funcionou nada. E mesmo que você tenha vindo aqui até resistindo o convite que recebeu, como foi dito que você está no lugar certo, aqui é um lugar de milagre. Deus está aqui. Responda a essa presença de Deus de uma forma simples, singela e humilde. Diga para Ele: eu não consigo, mas se o Senhor é poderoso, eu de forma madura estou na tua presença dizendo: faz o que o Senhor pode fazer. Eu quero orar com você hoje, e eu quero orar por você hoje. Se você desejar, feche os seus olhos onde você está, põe a mão no seu coração. Quero orar por você, porque eu não só creio que Deus está aqui ouvindo as nossas orações, eu creio num Deus que pode resolver as nossas demandas que são apresentadas através da oração. Deus é poderoso para fazer milagres. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é maravilhoso, e eu quero te agradecer por esse tempo tão especial. A minha vida não é perfeita, existem áreas que ainda precisam ser transformadas, mas apesar de tudo isso, eu quero reconhecer diante de Ti como é precioso poder estar aqui, junto com os meus irmãos, debaixo, Pai, desse ambiente tão especial que é um ambiente de louvor e adoração ao Teu nome. Poder render louvores a Ti é um privilégio. Eu não merecia isso, mas o Senhor me deu. Ao terminar essa reunião, Pai, eu tenho um lar para poder voltar para Ele, e nesse lar eu vou encontrar a minha família, e como é precioso ver o Senhor preservando coisas boas da minha vida. Então hoje, Pai, antes de fazer um pedido a Ti, eu quero levantar as minhas mãos e Te agradecer e dizer obrigado. Tem coisa boa ainda na minha história, tem pontos a serem melhorados, mas tem muita coisa maravilhosa que o Senhor manteve, apesar das dificuldades que eu enfrento. E eu Te agradeço, Senhor. Obrigado pela minha casa, obrigado pela esposa que me aguarda, pelo filho que lá está, pela minha filha, meu genro, meu neto. Eu quero Te agradecer pela vida deles, Pai. E eu quero Te pedir hoje que a Tua boa mão continue preservando coisas boas, mesmo na minha caminhada marcada por dificuldades. Senhor, eu quero dizer, a minha estada aqui não é apenas para me melhorar. A minha estada aqui, Pai, tem um propósito muito maior. Ao sair daqui, eu quero sair melhor para a minha família, para a minha igreja, para os meus irmãos, para aqueles que me cercam. Eu quero ser um instrumento abençoador naquele lugar. Pai, eu quero reconhecer, eu não sei nada, eu não domino nada, eu não tenho poder algum, então meu jeito, meu método, minha forma não é a melhor. O Senhor tem o jeito melhor, a forma correta, o processo miraculoso é contigo. Então eu me despojo do meu orgulho e digo para o Senhor: faz como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quiser. Eu me rendo à Tua vontade e declaro: faz hoje uma mudança
na nossa Jericó. Essa é a minha oração, Pai, e o meu desejo é que a gente não saia daqui como os meninos de Betel, vivendo uma tragédia, estando diante da oportunidade da bênção, colher uma grande tragédia. Eu quero que a gente saia daqui como os homens de Jericó, diante da oportunidade da bênção, colheram uma grande vitória para a cidade de Jericó. Crendo nisso, eu te agradeço, em nome de Jesus, teu Filho que vive para sempre. Você pode agradecer ao Senhor Jesus? Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa segunda-feira, que ainda não terminou, debaixo de milagres da parte do Senhor. Fique com Deus. Se um dia humilhar diante do meu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás o Quer que eu tirei você? ao meu